Então, bem-vindos à nossa aula de tira dúvidas, ok? Aqui da nossa segunda parte aqui, né? Programação dinâmica e algoritmos gulosos. Ok, então a primeira dúvida que surgiu foi dessa terceira questão aqui. Ok, então uma subsequência contígua de uma sequência S é uma subsequência de elementos consecutivos de S. Ou seja, você vai pegar exatamente um pedaço, né? Não é como a subsequência comum mais longa que você podia pegar um pedaço aqui, depois outro mais lá na frente, outro mais lá na frente, depois você junta tudo que você tem uma subsequência. Então aqui é contígua, quer dizer que você tem que pegar um elemento após o outro, tá? Então você só vai considerar pedaços que são desse jeito. Ok? Aí ele dá aqui um exemplo, né? Por exemplo, se você pega o S, 15 menos 30, 10 menos 5, 40 e 10, né? Você tem um 10, aqui você tem um 10 de novo, tá? Então isso quer dizer que podem ter elementos repetidos. Então, aí 15 menos 30 e 10 é uma subsequência contígua de S, ok? Porque simplesmente você pega aqui esse pedaço, ó. Você pode pegar o 15, né? O 15, o menos 30 e o 10, tá? Então você pegou um pedaço aqui que seria de elementos um atrás do outro, tá? Ok? Mas o 5, 15, 40 não é. Ó. Se você pegar o 5, né, você tem só esse elemento aqui que é o 5, que é o primeiro, né? Depois você pega o 15, tudo bem, até agora tá tudo ok. O 5 e o 15 tá ok. Mas o 40 ele tá bem aqui assim, ó. Então você não pode dizer que ela é contígua, tá? É uma subsequência, mas não é uma subsequência contígua, ou seja, não tem os elementos um após o outro aqui em cima. Ok? Então, entendido isso, né, você vê que você pode ter números inteiros aqui que são positivos e negativos, tá? Então, escreva um algoritmo linear, ou seja, ele tem que ser O de n, né? Tem que ser θ de n, para a seguinte tarefa, né? Receba como entrada uma sequência de números, aí você tem o A1, o A2 até o AN, né? E devolva a subsequência contígua cuja soma é máxima, ou seja, uma subsequência de tamanho 0 aqui tem soma 0, tá? Então você pode considerar assim, se todos os elementos aqui da sua sequência forem números negativos, então você simplesmente não pega nenhum elemento. Se você não está pegando nenhum elemento, você vai considerar que o tamanho, né, o tamanho lá da sua subsequência é 0. Ok? No exemplo anterior, né, a resposta seria, aí você tem aqui, ó, do 10 até o 10, ou seja, você tem esse pedaço aqui, ó, esse pedaço final aqui que seria o melhor para você. Ou seja, esse pedaço aqui é o pedaço cuja soma ela vai ser máxima, né? Ok? Que no caso vai ser 55. Aí ele dá aqui a dica, né, para cada i, para cada j, desculpa, né? Para cada j, né, que você tem do 1 até o n, considere subsequências contíguas terminando exatamente na posição j. Ok? Então você simplesmente considera... É evidente que isso aqui é uma dica, mas assim, teoricamente, né, ajuda, né? Eu coloquei aqui para te ajudar, para você resolver essa questão, mas não necessariamente é bom você... Assim, preferencialmente, né, isso aqui eu acredito que vai te ajudar para você resolver, tá? Mas não necessariamente você precisa utilizar essa ideia aqui para você resolver essa questão, não, tá? Então, a ideia é você utilizar a programação dinâmica, tá? Então, como é que vai funcionar, né? Como é que vai funcionar aqui a nossa programação dinâmica? Será que eu consigo aplicar a programação dinâmica nesse exemplo aí? O que é que vocês acham? Será que eu consigo ou não consigo?
Então vamos aqui para a nossa lousa virtual, tá? Então tem uma sequência aqui, né? Eu tenho um vetor. Aí, para saber se eu consigo aplicar a programação dinâmica ou não, eu vou simplesmente pegar um pedaço de uma solução ótima, tá? Eu vou colocar aqui aquela mesma sequência, né? 5, 15, menos 30. Aí tenho 10, tenho menos 5, tenho 40 e tenho 10. Ok? Então, aqui você tem lá a sua solução ótima, que é esse pedaço final aqui, né? Ó. Ok? Será que um pedaço dessa tua solução ótima, ela vai ser solução ótima para um pedaço do teu problema? Ok? Se você quebrar aqui, ó, né, você tirar exatamente esse 10 aqui final, ok? Você vê que esse pedaço que ficou aqui, né, vai ser solução ótima para esse pedaço aqui do teu problema, né? Ou seja, simplesmente eu tirei o último elemento, tá? Então eu tirei o último elemento, tanto da minha solução quanto da minha sequência, tá? E aqui eu vejo que de fato, né, esse pedaço dessa solução ótima, que é esse pedaço aqui, né, é a solução ótima desse pedaço lá do seu problema, que só vai até o penúltimo símbolo. Okay? Então aqui de fato você consegue aplicar programação dinâmica. Tá? Então, o seguinte, né? Então, dado que eu sei resolver esse problema, né? Dado que eu sei... dado que eu consigo resolver usando programação dinâmica, agora eu vou para o segundo passo, que seria encontrar uma solução, uma recursão para o meu valor ótimo, tá? No caso, o meu valor ótimo é exatamente a soma, tá? Então eu quero a maior soma possível, tá? Eu quero a soma máxima possível, tá? Então aqui como é que eu vou fazer, tá? Eu vou seguir aqui a dica que tem lá na questão, tá? Então para cada j, né, considere subsequências contíguas terminando exatamente nessa posição j, tá? Então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou dar a minha recursão aqui, eu vou chamar ela de R. Aí eu vou colocar J aqui. Ok? Então, esse RJ aqui, o que é que eu estou querendo maximizar? Estou querendo maximizar a soma, tá? E ele deu a ideia de que você pega esse J aqui sendo o último cara, tá? Então, aqui eu vou colocar assim, ó, maior soma. Okay? Então é a soma máxima que eu consigo fazer, tá? De subsequência, vou colocar assim, subsec, tá? De subsequência que termina em J. Então, nessa posição J. Ok? Então aqui em cima, como é que você faria aqui em cima, né? Será que essa dela vai me ajudar para alguma coisa? Opa, deixa eu tirar aqui tudo aqui. Pronto, eu vou ficar com 10 aqui. Ok? Então, o que é que ele está falando aqui, né? Você pega, por exemplo, essa posição I aqui, né? Essa posição I aqui. Tá? Vou colocar até em outra cor aqui. Então, peguei essa posição I aqui. Aí, eu quero saber qual é a maior subsequência, né? Que ela é contígua, que termina aqui nesse I aqui. Tudo bem? Aí como é que você pode fazer isso, né? Será que é o 10 sozinho? Porque pode ser que seja o 10 sozinho, tá? Pode ser que ele esteja com esse outro cara aqui do lado. Ok? Então, mas eu tenho que saber como é que eu vou calcular isso recursivamente, tá? Então, pode ser que o 10 ele esteja sozinho. De fato, ele vai... isso é uma subsequência, né? Que
que você tem o 10, mas, por exemplo, se ele fosse um número negativo, menos 10, aí se fosse para ter ele sozinho, no caso não era bom ter nem ele, tá? Porque quando você tem ele, você tem menos 10, quando você não tem ninguém, você tem 0, tá? Então, no caso, como você quer maximizar, você pega o 0 em vez do menos 10, tá? Só que aqui no caso ele é 10, né? Então pode ser que ele seja sozinho, ou então pode ser que esse elemento aqui, né, ó, esse i-1 aqui, esteja na minha solução, que tem um 10 junto aqui, ou seja, pode ser que eu pegue o melhor que termina aqui no menos 30, mas quem é o melhor que termina em menos 30, professor? A maior subsequência comum que termina nesse menos 30 é exatamente o meu R e menos 1. Tá? Então, se você pegar o R e menos 1, você vai ter que o R e menos 1 é a maior subsequência, é a maior soma de subsequência que termina em I menos 1. Tá? Então, basicamente você vai ver, né? Será que eu pego o 10 sozinho? Ou então será que é melhor pegar com a maior subsequência que eu consigo terminando aqui nesse cara aqui? Tudo bem? Então você simplesmente vê aí essas possibilidades, tá? Então aqui no caso, para a gente, né? O RJ ele vai ser igual a quem, né? Eu vou poder pegar como eu quero maior, então eu vou pegar o max, né? Pode ser que seja esse vetor aqui, ele diz que ele é acho que é o S, né? É o S. Então pronto. Aqui pode ser que eu pegue somente o cara que está na posição I, tá? Porque, né? Então você pega somente o SI, que ele é um número, tá? Ou então pode ser que eu considere, né, a minha soma, a minha maior soma que vai até o i-1, mais esse cara aqui, porque tem que ser contígua, né? Então se você considera esse pedaço aqui contíguo e você considera mais o 10, você está com outro contíguo também, tá? Então aí você pega o RI, que é o melhor que você consegue ter até o i-1, mais o SI. Tudo bem? Só que pode ser que dê número negativo, né? Tudo bem? Pode ser que esse seja negativo, pode ser que essa soma aqui também seja negativa, né? Simplesmente você pegando esse cara aqui sendo negativo, esse aqui pode ter alguma coisa, mas quando você soma com ele, aí você vai ter um número negativo. Então você coloca 0 aqui também. Ok? Então, essa aqui basicamente é a nossa recursão. Ok? Aqui você não tem variação. Aqui eu botei I, não foi? Deixa eu colocar um I aqui também. Pronto, aí fica mais fácil porque já tem I aqui, aqui e aqui. Ok? Então aqui você tem esse camarada, né? Então, qual seria o nosso caso base aqui, né? Para você calcular o I aqui, você precisa do RI-1, tá? Então aqui no caso eu vou considerar que o meu vetor, ele vai da posição 1 até a posição N, ou seja, ele começa do 1, tá? Então, se, né, você tiver nessa posição aqui inicial, ele não vai poder calcular o do I anterior, né, do I-1, tá? Então aqui, mas eu simplesmente posso pegar o cara que está aqui, ou então o 0, né? Porque se for um número negativo, eu não vou pegar ninguém nesse caso e vou considerar que eu estou com 0, tá? Então aqui eu vou pegar o max entre o S1 e 0, tá? Então aqui é se o I igual a 1 e aqui se o I for estritamente maior que 1. Na verdade é um se aqui, né?
Esqueci de colocar o se. Ok. Ok, então, o tempo desse algoritmo aqui tem que ser linear. Será que vai dar um tempo linear aqui? O que é que vocês acham? Eu estou basicamente aqui com o meu vetor R, né? Ó. Eu estou aqui com o meu vetor R. Esse I aqui igual a 1, eu posso colocar ele em tempo constante. Tá? Eu simplesmente verifico, cara, tira aqui o maior, isso é em tempo constante. O meu objetivo, né, é calcular cada um desses R's aqui, né? Então eu vou calcular cada um desses R's. Então, quando você calcula cada um desses R's aqui, você ainda não tem o que você quer, não. Ok? Você não tem o que você quer ainda, não. Por quê? Porque que você está calculando sempre o maior que termina naquela posição, tá? Ó. Então, aqui, ó, o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar até um i aqui, ó, e vai até o n, tá? Então, esses r's aqui, né, esse vetor aqui, você consegue varrer ele assim, né? Ó, por quê? Porque para calcular o 2, você só precisa do 1, tá? Então, você só vê o anterior e cálculo 2, vê o anterior, cálculo 3, vê o anterior, cálculo 4, vê o anterior, cálculo 5, vê o anterior, cálculo 6. E assim você vai até o n, né? Você só vê lá o n-1. Ok? Então, basicamente, aqui você fez só varrer esse vetor aqui. E isso vai dar O de n. Tá? Só que esses valores que você colocou aqui dentro desse vetor, eles são os melhores valores. É o melhor para você terminar no 1, melhor para você terminar no 2, melhor para você terminar no 3, melhor para você terminar no 4, melhor para você terminar no 6, no 7, no 8 até o último, tá? Então, como você quer o maior total, então você tem que retornar, ó, na verdade, né, o seu objetivo aqui, o seu objetivo aqui é saber quem é o max, né? Max do RI. Quem é o maior RI aqui? Porque se você tiver o maior RI, você vai ter a maior soma possível que termina em uma certa posição desse I, tá? Então, o I aqui, ele pode ser 1 até o N. Okay? Então, esse aqui é o seu objetivo. E, claro, você percorreu uma vez lá o seu R para você calcular cada uma dessas posições. Depois você está percorrendo aqui novamente para ver quem é o maior, ok? Então, dado que é evidente que no momento que você está calculando aqui, você já pode sair guardando o maior, tá? Mas mesmo que você quebrasse em duas partes, né? Assim, você veria que você vai ter essa mesma complexidade aqui, que é O de n, tá? Então, aqui a complexidade final vai ser O de n, que é exatamente o que a questão pede. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Quem deu para entender aí, levanta a mão. Você fez assim, Jorge? No início, sim, né? Ok, mais alguma dúvida? Mas acabei complicando mais do que deveria. A ideia é você ser simples sempre, né? Aí dá certo. Você vai devagarzinho, resolvendo, entendeu? Que dá certo. Pensando em cada caso base, cada caso extremo, né? Pode ser de um lado ou do outro, dependendo do seu problema. Ok. Então, mais alguma dúvida? Só lembrando para quem chegou depois, depois da aula aqui, né? A gente vai ter o nosso teste, tá? Então, a nossa frequência de hoje seria o nosso teste, que eu vou deixar lá para vocês fazerem de 2 a 2 horas e meia, tá? Que eu escolho questões aqui da lista e você resolve para mim. Manda para mim, ok?
Mais nenhuma dúvida? Então era só com essa questão mesmo. Questão 10. Vamos lá para a questão 10, então. Um fulano deseja fazer uma festa, está decidindo quem vai chamar, tá? Ele tem N amigos para convidar e tem uma lista dos pares de amigos que se conhece, tá? Ele não quer que ninguém se sinta deslocado, mas também não quer que a festa seja interessante, que as pessoas que não se conhecem que não se conhecem façam amizades, tá? Ou seja, ele quer pessoas que se conhecem, mas também quer pessoas que não se conhecem também, tá? Então assim ele colocou as seguintes restrições, né? Para cada convidado devem existir pelo menos 10 pessoas na festa que se conhecem e 10 pessoas na festa que não se conhecem. Okay? Então tem que ter pelo menos 10 pessoas ali que todo mundo se conhece entre si e 10 pessoas que ninguém se conhece entre si também. Okay? Então faça um algoritmo que receba uma lista com N pessoas e uma lista com os pares dessas pessoas que se conhece e devolva o maior número de pessoas que poderão ser convidadas sob essas restrições. Okay? Descreva em palavras como será o seu algoritmo e escreva o algoritmo em pseudocódigo. Ok, basicamente aqui, qual é a sua primeira relação aqui? Você tem uma lista de pessoas, né? Aí você tem também outra que fala quem conhece quem. Então esse aqui conhece esse conhece esse conhece esse. E assim vai. Então, aqui, nessa questão 10, já é para algoritmos gulosos, tá? Então, você pensa de um modo guloso. Então, nessa situação que eu te dou uma lista de pessoas, e depois eu te dou outra, né? Outra lista dizendo quem é que conhece quem lá. E você tem essa restrição. 10 pessoas têm que se conhecerem e 10 pessoas não pode se conhecer. Então, como é que você vai fazer isso daí? Assim, basicamente é a primeira ideia que vem na sua cabeça, né? Tipo assim, no final das contas eu quero que ter o maior número de pessoas que eu posso chamar lá na minha festa, né? E aí, como é que você vai fazer, né? Alguém tem alguma ideia aí? Basicamente você vê quais são aqui você vê aqui essas restrições, né? Então para cada convidado, né? Para cada convidado deve existir pelo menos 10 pessoas que ele conhece e 10 pessoas que ele não conhece. Ou seja, eu sei que tem que ter pelo menos 21 pessoas. Por quê? Porque uma pessoa lá, ela vai ter que existir 10 pessoas que ela conhece e mais 10 que ela não conhece. Contando com ela dá 21, tá? Então, você pode ver logo isso aí. Se for menor do que 21, você não consegue fazer a sua festa, tá? Mas tudo bem, dado que tem mais do que 21, né? Você simplesmente sai procurando pessoas, né? No qual, né, uma dessas restrições aqui não vai ser satisfeita, tá? Então, se uma pessoa conhece 9 pessoas só, se ela só conhece, ela não pode estar na sua festa. Por quê? Porque tem que conhecer pelo menos 10. Então, se ela não conhece pelo menos 10, ou seja, se ela conhece 9, 8, 7 ou 3, o que é que você faz? Você simplesmente remove ela da sua festa, entendeu? Porque ela não pode estar lá com essas restrições. Tudo bem? Então, faz isso. Aí, o mesmo para pessoas que não se conhecem, tá? Se, vamos supor que o cara só não conhece 3 pessoas, ele conhece todo mundo lá, aí só tem aquelas 3 pessoas que não se conhecem, você vai tirar ele também.
é evidente que quando você tira, né, eu tirei, eu vou ter a minha lista inicial, que é de pessoas, depois eu vou ter outra lista que são a das pessoas que se conhecem. Então eu vou ter que ficar atualizando. Quando eu tiro uma pessoa lá da minha lista, né, que eu tenho de pessoas, aí eu vou atualizar, né, a minha lista de pessoas que se conhecem. Tá? Mas basicamente é isso. Você tira as pessoas que não tem essa restrição. Tá? Então você vai tirando. Simplesmente isso. Quando vai chegar em um ponto que, né, vai chegar naquele caso base, né, que você vai ter menos do que 21 pessoas. É impossível, você não pode. Né, porque lembrando que uma pessoa tem que conhecer pelo menos 10 e desconhecer pelo menos 10 também. Ou seja, contando com ela, né, você vai ter 21, porque tem 10 que ela não se conhece, mais 10 que não conhece, mais ela fica 21 pessoas, pelo menos. Ok? Então, ou você vai cair nesse caso, que vai ser menor do que a sua lista final vai ser menor do que 21, aí você simplesmente fala que não dá para você fazer nada. Ou então, vai ter uma hora que você não vai poder tirar ninguém. Ou seja, não vai ter nenhuma pessoa lá na sua lista, né, que desconhece menos que 10, ou então que conhece menos do que 10. Ok? Basicamente essa é a nossa lista, tá? Opa, deixa eu ver aqui. É porque eu não atualizei aqui pra vocês, né? Desculpa, aqui é a questão 10, tá, gente? Perdão, tá? Você estava vendo pro tablet, né? Ok. Tá na questão anterior, né? Vamos não mudar a tela, foi. Perdão, tá aqui. Essa aqui é a questão 10, tá? Basicamente, você quer fazer uma festa, você tem N pessoas para. Você tem N amigos, aí você quer convidar os seus N amigos, né? De modo que para cada um deles, 10. Não, um tem que conhecer 10, né? Para cada um deles, né? Você tem que eles conhecem 10 e desconhece 10 pessoas. Conhece e desconhece. Ok, então basicamente essa aqui, né? Tá claro, Pedro? Basicamente é isso. Tu olha pra cada pessoa que tu tem lá, né? Ah, esse aqui. Aí tu achou uma pessoa que não tem aquela restrição. Tu tira ela, atualiza tudo. E aí tu vai procurar novamente, achou outra pessoa, tira ela, atualiza tudo e pronto. E assim, essa é a tua escolha gulosa, entendeu? Aqui é simplesmente tentar achar uma pessoa que não tem restrição. Se não tiver nenhuma pessoa, né, que para você tirar, então isso quer dizer que todo mundo pode ficar lá. Você simplesmente deixa e diz que esse é o maior número que você pode ter de pessoas, tá? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Com vocês. Perdão, tá? Eu não tinha. É porque eu vejo aqui as questões, só que aí eu esqueci de mudar para vocês, tá? Vocês ficaram somente vendo o tablet, né? Foi mal. Diga, Daniel. Da questão 7. Escreva um algoritmo. Aqui a nossa questão 7 também é de gulosos também, tá? Então escreva um algoritmo que obtenha o código de Huffman ternário, ou seja, um código de Huffman em que podemos codificar os símbolos 0, 1, 2. Ok? Lá no normal a gente só fazia para 0 e 1, tá? Então aqui tem 0, 1, 2, 3. Só que não é isso que você quer, né? Então escreva agora um algoritmo que obtenha o código de Huffman ao contrário, ou seja, obtenha o pior código de prefixo possível. Ok? Exemplifique esses algoritmos e também o código de Huffman normal para o seguinte exemplo, né? Você tem essa quantidade de caracteres aqui e você tem essas frequências aqui. Ok? Então, ele quer o código de Huffman ao contrário. Então, como é que funciona? No código de Huffman normal, eu sempre pego os dois menores e junto, né? Eu vou pegar sempre os dois nós que tem o menor número de frequência, tá?
Então, o contrário é você pegar o pior, né? O pior se o melhor é você colocar esses que têm menos frequência primeiro para eles ficarem lá embaixo da sua árvore. Então, pior seria você pegar esses que têm mais frequências para ficar no final da sua árvore. Ou seja, você vai escolher os dois menores, os dois maiores, né? Para você ter o pior possível, tá? Então, deixa eu colocar aqui como é que ficaria aqui, tá? Então eu vou copiar esses 40, 15, 11, 10, 12, 7 e 5, tá? Então aqui, como ele fala que o código de Huffman ao contrário, mas ele não fala, aqui muito provavelmente ele está pegando o binário que tem 0 e 1, tá? Não é esse ternário que está aqui em cima não, tá? Então vamos aqui para a nossa lousa virtual. Então eu vou colocar aqui na mesma ordem que está lá, tá? Então você tem 40, deixa eu colocar aqui contra cor. 40. Aí você tem o 15, tem o 11, tem o 10, tem o 12. Opa, deixa eu colocar só aqui em ordem decrescente. Então, no caso, eu vou colocar o 12 aqui primeiro, tá? Então, 12, 11. Isso aqui só para me ajudar. 7 e o 5. Tá, então deixa eu ver aqui se eu copiei certo. 3, 3, eu acredito que esteja tudo certo aqui. Então pronto, você tem aqui essas frequências, tá? Então, aqui são as suas frequências. Aí você vai criar o código de Huffman. O pior, né? Então, o pior ele vai pegar os dois maiores, tá? Então, aqui no caso, você vai pegar o 40 e o 15, né? Você vai ficar com o 55, né? Então, aqui vai ser o 0, aqui vai ser 1. Depois, os outros maiores vai ser o 12 e o 55. Então, você vai ficar com 67. Aqui o 0 e 1, tá? Depois, os maiores são 67 e o 11. Então, você vai ficar com 78. Ok. Depois o 10, você vai ficar com 88. E o 10. Depois você vai ficar com o 7, né? Aí vai dar aqui no caso 90, né? 95, né? Ficar com 0 e 1 aqui. E no final das contas, para fechar o 100 aqui, né? Você pega assim. Ok, ó. Então, é assim que você faz, tá? Basicamente, aí você vai ver quantos bits tem aqui em cada uma aqui. Tipo, esse aqui que tem 40, né? Você vai multiplicar por essa quantidade de bits, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui você vai ter 6 bits, aí você vai multiplicar esse aqui por 6, tá? Esse aqui também ele vai ter 6 também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você vai ter 6 bits aqui para esse. Esse aqui ele já vai ter 5, né? O que tem 12. 5. Aí esse aqui vai ter 4. 4, 3, 2, 1, né? Então, o que tem menos bits aqui, que é o que tem 5, né? Frequência 5, você vai ter um bit só, né? Para ele. Enfim, né? Então, seguindo a ideia lá do código de Huffman, tá? Então, a conta aqui no final das contas vai ser 4 vezes 6, né? Aqui no caso você pode, enfim, vai ser 40 vezes 6, mais 15 vezes 6, mais 12 vezes 5, mais 11 vezes 4, mais 10
vezes 3, mais 7 vezes 2, mais 5 vezes 1. Ok? Faz essa conta aí, depois compara com as outras lá que ele pede. Tá? E deixa eu ver aqui. Vou botar aqui para a questão. Pronto. Depois ele só pede para você fazer aqui as suas análises aqui para esse exemplo, tá? Mas basicamente o invertido é esse. Tá claro, Daniel? Tá claro, gente? Levanta a mão aí quem tá acompanhando. Beleza. Mais alguma dúvida? Podemos ir pro teste, então? Você vai colocar o teste assim que acabar a aula ou vai esperar passar o horário do almoço? Não, eu vou colocar exatamente agora. Se a gente finalizar aqui agora, eu vou colocar agora e vou... Tipo assim, eu posso colocar... Como tá perto de dar 11 horas, eu posso dar 11 horas, aí vai até, por exemplo, meu dia, né? Não, meu dia não. Botar até 1 da tarde, que seria 2 horas de teste, entendeu? O que é que vocês acham? Tá bom assim? Ok. Mais alguma dúvida? Podemos finalizá-lo então. Vamos estar fazendo atividades. Não, termina que vai fazer logo a atividade, né? Vai logo fazer, depois tu almoça, né? Tá? Porque era curtinho assim, porque em aula normal, a aula normal que eu falo é presencial, né? Em aula presencial eu dou 15 minutos só, 15, 20 minutos. Aí como a gente tá no formato remoto, né? Não, depende. Pode ser uma questão, 2 questões. Tá, Elias Santos? Se for 2 questões, são 2 questões fáceis, né? Se for uma só, seria um pouco mais complicada, né? Ok. Mais alguma dúvida do teste? Podemos então começar o teste, então? Sim, né? Pois então pronto, pessoal. Então é isso, tá? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou colocar o teste para vocês agora, tá? Eu vou botar logo agora. Não vou deixar iniciar 11 horas não, tá? Valeu.